não abro mão, quero pressão pra saúde e educação, sou brasileiro, não abro mão, quero pressão pra saúde e educação, sou brasileiro, não abro mão, quero pressão pra saúde e educação. É isso aí, vou pedir pro pessoal ajudar aqui no palco, nós vamos começar aqui. Wilson, são poucos companheiros e companheiras que vão falar aqui no palco. Quem está aqui para ouvir o Lula? Quem está aqui para ouvir o Lula? Vamos lá, quem? É isso aí, gente. Está aqui a Federação Única dos Petroleiros, a Central Única dos Trabalhadores, a Plataforma Operária e Camponesa para a Energia. Eu quero começar a chamar aqui para fazer uso da palavra, tá bom? Então vou pedir pro pessoal não avançar mais, manter, pra gente conseguir manter o nosso palco aqui. Então, quero estar chamando aqui para fazer uso da palavra, para começar com a gente aqui, vamos começar com a companheira Vicky da Uni. É isso? Companheira Vicky vai falar aqui, gente. Vai falar conosco aqui, uma jovem pernambucana, uma grande liderança da juventude brasileira, que vai dar um recado aqui. Gente, vou pedir para ajudar o Lupe a acessar aqui, a segurança acessa o Lupe, ajuda o Lupe a pensar. Eu quero lembrar aqui o seguinte, Vicky, olha, o pré-sal é muito importante para a educação do nosso povo, mas para chegar ao pré-sal, foi preciso o petróleo é nosso. No petróleo é nosso, muitos brasileiros se juntaram, e a gente só conseguiu a Petrobras e o pré-sal por causa da Uni, porque a Uni, lá nos anos 40, veio para as ruas. Então eu quero pedir uma salva de palmas para a gente receber aqui a companheira Vicky. Uma salva de palmas, gente. Companheira Vicky. E aí, brasileiros e brasileiras, nesse grande ato em defesa de um dos maiores patrimônios do Brasil, como o nosso próprio hino nacional fala, o Brasil é um país gigante pela sua própria natureza. Mas ao longo da nossa história, enquanto as elites ainda governavam o Brasil, nós vimos o nosso minério ser expropriado para interesses estrangeiros. Nós vimos nossa borracha ser expropriada para os interesses estrangeiros. E quando se descobriu petróleo no Brasil, e até quando se ainda questionava a existência do petróleo, o povo brasileiro foi para a rua para dizer que essa riqueza é nossa e que essa riqueza precisa se reverter para o desenvolvimento, não apenas econômico, mas acima de tudo social e humano do nosso país. Foi assim que, com a grande campanha do Petróleo é Nosso, conquistamos a criação da Petrobras. Durante os anos 90, a Petrobras foi recorrentemente afetada, mas foi a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e do povo brasileiro que impediu que a Petrobras virasse Petrobras e que a Petrobras continuasse sob o comando do Brasil. Quando o povo chegou ao poder em 2002, sob a presidência do presidente Lula, e descobrimos, depois de muito investimento, de tecnologia, muito investimento em perfuração de poços em água profunda, o Brasil descobriu mais uma grande e gigantesca jazida de riqueza. E naquele momento, a iniciativa do presidente Lula e a iniciativa dos trabalhadores, trabalhadoras e estudantes foi aprovar a nova lei do petróleo para que o pré-sal ficasse sob o domínio do povo brasileiro. E como se não bastasse criar a Petrobras, como se não bastasse aprovar a nova lei do petróleo, o momento que vivemos no Brasil nos permitiu dar um passo ainda mais além. E hoje, a maior riqueza do Brasil vira políticas de saúde e educação. O petróleo é nosso, o pré-sal é nosso, e temos que tomar cuidado com esses discursos que visam enfraquecer a Petrobras, porque isso visa abrir uma janela para o enfraquecimento da nossa grande empresa e só para a privatização da nossa grande empresa. Mas nós não vamos permitir. Aprovamos a nova lei do petróleo, aprovamos o pré-sal para a saúde e para a educação. E hoje aqui nas ruas do Rio de Janeiro,
petróleo, mais uma vez, como sempre foi, é nosso. Não vamos permitir que enfraqueçam a Petrobras. Não vamos permitir que ataquem a Petrobras, esse grande patrimônio e orgulho do povo brasileiro. Queremos sim que a Petrobras se fortaleça cada vez mais e que o petróleo brasileiro possa se revertir para o desenvolvimento da saúde e da educação do nosso povo. Sou brasileiro! Não abro mão! Quero petróleo para saúde e educação! Sou brasileiro! Não abro mão! Quero petróleo para saúde e educação! A União Nacional dos Estudantes mais uma vez está junto nessa luta! Vamos em frente! Fortalecer a Petrobras e permitir mais avanços rumo a um Brasil cada vez mais democrático, justo e com igualdade social! Muito obrigada! É isso aí, Vicky! Muito bem! É a nossa querida Uni, a gloriosa Uni, na luta pelo petróleo brasileiro! É isso aí, gente! Nós queremos estar chamando aqui, para fazer uso da palavra, um companheiro que representa a Via Campesina, o companheiro João Pedro Stedley do MST, que se chama aqui com a gente, vai usar a palavra. Gente, queremos dizer claramente, olha, aquela candidata que recua todo dia, eu quero saber aqui o seguinte, quem se deixa enganar por ela aqui? Ela quer ou não quer entregar o pré-sal? Quero anunciar que nós já somos aqui no Rio de Janeiro 6.000 pessoas aqui. 6.000 pessoas na luta. Vamos balançar as bandeiras aí, gente. Vamos lá e daqui a pouco nós vamos abraçar o edifício aqui da Petrobras. Com a palavra, o companheiro João Pedro Stedley, depois vai falar conosco a CTB. Companheiros e companheiras, nós estamos reunidos aqui hoje para dizer em alto e bom som, em nome de todos os movimentos sociais do campo e da cidade, que está lá na Constituição brasileira, o petróleo pertence ao povo brasileiro. O petróleo não é de candidatos, o petróleo não é de governo, o petróleo nem sequer é da Petrobras, o petróleo é do povo e deve ser utilizado em benefício do povo. Nós viemos aqui para dizer que o Fernando Henrique já tentou privatizar a Petrobras e a única maneira de nós garantirmos que o petróleo esteja a serviço do povo é uma Petrobras pública a serviço do povo. Por isso viemos aqui dizer que queremos uma Petrobras pública sob controle dos trabalhadores. Queremos que pare a terceirização. Queremos que pare os leilões. A Petrobras tem condições de explorar todo o petróleo que temos. E viemos aqui para dizer para a dona Marina que ela não tem direito nenhum a julgar o pré-sal, porque o pré-sal é do povo, e ela que se invente de botar a mão na Petrobras, e nós voltaremos aqui todos os dias para defender a empresa que é nossa. Para isso, companheiros, na defesa do petróleo e da Petrobras pública, nós temos duas tarefas dia 5 de outubro. Voltar a eleger a companheira Dilma, que é a única que nos permite avançar nessa luta. E aqui no Rio de Janeiro, não vão atrás das confusões da mídia. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos que eleger o companheiro Lindenberg, que é o único que pode permitir o uso dos royalties a favor do nosso povo. Viva Petrobras! Viva o povo brasileiro!
Pedro, em nome da Via Campesina, quero lembrar que a Via Campesina é uma parceira muito importante na plataforma operária e camponesa para energia, que tem realizado grandes atividades de formação e de luta em defesa do pré-sal e do petróleo. Vai falar conosco agora aqui um companheiro, Adilson Araújo, que é o presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um grande companheiro de luta, assim como uma grande central que, aliada com a Central Única dos Trabalhadores, trava as batalhas mais importantes em defesa do povo brasileiro. Companheiro Adilson Araújo, depois o companheiro da Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde a todos e todas. Eu quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar essa aguerrida militância que aqui se encontra. Quero saudar os dirigentes das centrais sindicais, da CTB, da CUT, da UGT, da Nova Central, enfim, de todos aqueles guerreiros que acreditaram nesse projeto e que com certeza sabe a importância desta batalha. Quero saudar também os representantes dos movimentos sociais, dos partidos políticos. Aqui tem dirigentes do PT, do PCdoB, aqui a deputada federal Jandira Fegali, entre tantos outros deputados e deputadas vereadores, a juventude do PT, ao JS, a guerrida. No próximo mês de outubro, nós vamos comemorar mais um aniversário da Petrobras. E a classe trabalhadora brasileira nunca esteve tão determinada diante do risco do retrocesso. Dois projetos estão em disputa. De um lado, o projeto da ultradireita, aliado ao projeto da direita, que defende o fim do pré-sal, que defende o Banco Central independente, que defende a entrega do Brasil e da Petrobras ao rentismo. De outro lado, um projeto que, com o apoio da população brasileira, diferente dos anos de Fernando Henrique Cardoso, que terminou seu governo com mais de 16 milhões de desempregados, no governo Lula e Dilma, nós geramos quase 20 milhões de empregos. É por isso que essa famigerada revista Veja, que ninguém deve ler, veja, mas não leia, fica jogando veneno, fica destilando ódio contra o Bolsa Família, contra os programas sociais. Eles estão achando que vão encerrar o ciclo de geração de emprego, a política do salário mínimo, porque os algozes da ditadura, as forças reacionárias, acham que a Petrobras, que a FHC é a Petrobras do naufrágio, da P-36, que vitimou a paz de mães de família. Nós queremos a Petrobras do pré-sal, que vai gerar investimentos de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. É isso que está em jogo, é dinheiro para a saúde, para a educação. É por isso que a companheira Vicky muito bem parafraseou: sou brasileiro, não abro mão, quero pressão para saúde e educação. Sou brasileiro, não abro mão, quero pressão para saúde e educação. Por fim, companheiros, eu penso que está dada a responsabilidade de cada um, é fazer efetivamente a disputa, é disputar cada grão desse petróleo que vai brotar das águas profundas e vai dar o horizonte do desenvolvimento do Brasil soberano, do Brasil igualitário, do Brasil livre, livre de qualquer regime de opressão. A luta, a Petrobras é nossa! É isso aí! Companheiro Adilson, da CTB, companheiros e companheiras, nós fizemos um grande ato na Cinelândia,
caminhamos pelas ruas do Rio de Janeiro. 6.000 trabalhadores e trabalhadoras brasileiras estão aqui na luta em defesa do Brasil. Vou caminhar aqui as nossas falas. Quero lembrar vocês que ao final nós vamos fazer um abraço ao prédio da Petrobras. Essa certamente é a imagem mais importante dessa tarde no Rio de Janeiro. Portanto, quero lembrar que as pessoas não se dispersem. Não permitiremos a entrega do Pré-Sal e da Petrobras. Quero chamar para fazer uso da palavra aqui um petroleiro que veio lá do Paraná, que hoje é dirigente da Central Única dos Trabalhadores, dirigente nacional da CUT, o companheiro Rony Anderson, para falar pela Central Única dos Trabalhadores, um petroleiro de luta. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Trago aqui uma saudação do presidente Lula, do companheiro Wagner, o presidente nacional da CUT. Ele ficou doente hoje, infelizmente, não pôde vir no nosso ato, mas pediu para que trouxesse essa saudação. Trago também uma saudação aqui do nosso presidente estadual da CUT, companheiro Darby. Queria dizer a cada companheiro e companheira que veio aqui, saudá-los pela luta aguerrida em defesa do patrimônio do povo brasileiro. E nós sabemos que toda vez que o petróleo está em jogo, nós nos mobilizamos. Mas eu queria fazer uma saudação para os companheiros e companheiras petroleiros e petroleiras que nos veem aqui. Extremamente importante que os companheiros e companheiras possam saber a importância que tem a Petrobras no cenário nacional. Nós estamos aqui, presidente Lula, com delegações do Brasil inteiro, de todos os lugares do Brasil, principalmente metalúrgicos, que sabem o que foi a reconstrução da indústria naval brasileira a partir do seu governo, o quanto ela impulsionou a geração de empregos e a importância que tem a indústria naval brasileira hoje no cenário nacional. Isso está em jogo. O cenário nacional, a indústria nacional naval está em jogo. Nós precisamos fazer a defesa dessa indústria nacional naval, porque a reconstrução dessa indústria naval só foi possível com uma medida feita pelo presidente Lula, que falou: não vai mais fazer as plataformas lá fora, nós vamos fazer as plataformas no Brasil. Isso, só essa medida gerou, nós tínhamos na época 2.000 empregos, hoje nós temos mais de 40.000 empregos metalúrgicos da indústria naval. E boa parte dos militantes que estão aqui são metalúrgicos. Parabéns a vocês. Eu queria dizer aos petroleiros e petroleiras que estão ouvindo a importância que tem a Petrobras. E as denúncias que estão sendo feitas, a parte delas são denúncias que nós sabemos que tem outros interesses. Os interesses não estão em investigar. Os interesses estão não em investigar as denúncias de corrupção na Petrobras, mas há interesse, sim, em querer explorar o petróleo. E o pré-sal já tem uma nova legislação. A legislação do pré-sal já foi estabelecida. A legislação do pré-sal já está estabelecida e é uma nova legislação. E é isso que está em jogo nessa disputa em cima do Petrobras, em cima do petróleo nacional. A disputa de uma nova legislação, uma legislação que está em risco. É isso que está em risco. O que está em risco é a legislação do petróleo, o processo. Esse retrocesso que pode retroceder a legislação do petróleo. É essa a verdadeira disputa, o retrocesso da legislação do petróleo. O que está em jogo é que as multinacionais brasileiras, as multinacionais estrangeiras, querem explorar o pré-sal. Eles não se contentam que a Petrobras é exploradora única do pré-sal. É isso que está em jogo. E é por isso que é importante o petroleiro e a petroleira se mobilizarem junto com essa grande manifestação, para que nós possamos juntos fazer uma corrente para poder salvar o pré-sal, salvar a Petrobras
e o povo brasileiro. E sempre que estiver em jogo, nós estaremos nas ruas sim, porque nós somos militantes e sabemos o que interessa ao povo brasileiro. E o Pré-Sal está em jogo a educação e a saúde das futuras gerações, dos nossos filhos, netos e bisnetos. Obrigado, parabéns a cada companheiro. Sobre o comando do Tucanato, a Petrobras vinha ladeira abaixo. Essa era a realidade. A partir de 2003, quando uma liderança do povo brasileiro assume a presidência da República e retoma os investimentos, foi possível chegar ao Pré-Sal. Do contrário, não existia o Pré-Sal. E para que a Petrobras retomasse os investimentos conforme determinava o presidente Lula, foi preciso um brasileiro com origem petroleira, oriundo também das lutas sociais, um militante sindical que assumisse a presidência dessa empresa e mudasse o rumo dessa empresa. E naquele momento, companheiros e companheiras, essa liderança foi central para o Brasil e para a Petrobras. E essa liderança nos dá o orgulho de estar presente aqui entre nós e ser diretor da Petrobras e estar conosco nesse palco. Essa liderança vai falar conosco agora, vai fazer uso da palavra aqui, o militante do povo brasileiro e hoje diretor da Petrobras Corporativo, o companheiro José Eduardo Dutra. Adilson! Adilson! Boa tarde, minhas companheiras e meus companheiros que estão presentes nesse ato, no momento em que a Petrobras está sob um verdadeiro cerco político. Meu companheiro Lula, como você sabe, eu fui senador de oposição por 8 anos. Naquele período, nós tentamos instalar uma série de CPI. CPI do Banco Central, CPI da Pasta Rosa, CPI da compra de votos, CPI do projeto Civan. E nós nunca conseguimos instalar. Até porque uma coisa nós temos que reconhecer, que o PSDB é muito mais competente do que nós. Para evitar a instalação de CPI, o PSDB sempre foi muito mais competente do que nós. Mas nesse período, eu como líder da oposição por 3 vezes, nunca propus uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras. E olha, que se o critério fosse qualquer manchete negativa contra a Petrobras justificasse uma CPI, nós poderíamos ter pedido uma CPI para investigar a P36 que matou 15 operários da Petrobras. Nós poderíamos ter pedido uma CPI para investigar a mudança do nome para a Petrobras. Nós poderíamos ter pedido uma CPI para investigar a troca de ativos com a Repsol. Nós poderíamos ter pedido uma CPI para investigar a venda das ações ordinárias do governo federal na Bolsa de Nova York. Mas por quê? Nós nunca pedimos uma CPI. Em primeiro lugar, porque nós não podíamos permitir que a nossa ação enquanto oposição pudesse fazer com que especuladores ganhassem dinheiro com as ações da Petrobras, com o sobe e desce das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. E em segundo lugar, porque nós sabemos que a Petrobras tem muitos inimigos. Aliás, o que nós estamos vendo agora é um filme que já aconteceu. Não é novidade
História de CPI da Petrobras. Milhões de dólares e mistério no superfaturamento da Petrobras. Era uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Essa manchete aqui é do jornal O Globo, no dia 6 de fevereiro de 1964. E aí, quando a gente vai pesquisar outros jornais, a gente vê no jornal Correio da Manhã, do dia 28 de janeiro de 64, a mesma CPI. E a gente vê, companheiro Lula, companheiro Zé Maria, tá aqui, ó, quem era o presidente da CPI da Petrobras em 1964. Deputado Antônio Carlos Magalhães, UDN da Bahia. Então, minhas companheiras e meus companheiros, não é novidade esse tipo de ataque. Não é novidade esse tipo de desqualificação da companhia. Porque o fato é que desde que essa empresa foi criada há 61 anos atrás, muitos diziam que no Brasil não existiria petróleo. Se existisse, os brasileiros não seriam capazes de encontrá-lo. Se encontrasse, não seria capaz de produzir. Se produzisse, não seria capaz de refinar. E o fato é que, decorridos 61 anos de história dessa companhia, com a competência, com a capacidade, com a inteligência, com a dedicação e com o empenho de milhares de trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, essa empresa se transformou em motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu fui colega por 8 anos da senadora Marina Silva. Tenho imenso respeito por ela e nunca vou atacá-la pessoalmente. Mas o que está em discussão, é um projeto político. Nas 242 páginas do programa de governo da candidata Marina Silva, o petróleo, meu companheiro Moraes, é tratado como um mal necessário, que a gente tem que aturar. Não é citado nenhuma vez o pré-sal. E aí, eu quero mostrar uma outra coisa que me preocupa muito. Eu não sei se vocês se lembram, mas o primeiro programa eleitoral do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na campanha de 2002, foi gravado lá no estaleiro em Angra dos Reis, onde ele mostra um canteiro sem ninguém trabalhando, e ele fala: aqui já trabalharam milhares de pessoas, e a indústria naval brasileira foi sucateada. E nesse período, o que nós estamos vendo agora, basta pegar a Avenida Brasil aqui, logo ali na frente, vai ver o estaleiro em Inhaúma, que foi recuperado por esse governo, por essa empresa, que está gerando milhares de empregos. É só ir lá em Pernambuco, no estaleiro Atlântico Sul, e vai ver milhares de empregos sendo gerados pela política de conteúdo nacional. É só ir na Bahia, no estaleiro em Ceará do Paraguaçu. É só ir no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, numa área onde até há pouco tempo atrás era um pântano, e que agora tem um estaleiro gerando milhares de empregos. E o que a gente vê, companheiro Lula? Na página 73 do programa de governo
da candidata Marina Silva. Outra indispensável ação da política industrial será a revisão em profundidade de todos os programas atuais que demandem incentivos e proteção, incluindo os casos em que é aplicada a política de conteúdo nacional. Isso não é ataque, isso não é ofensa, isso são fatos que estão no programa da nossa adversária e que mostra o quanto fundamental é a continuidade desse projeto. O projeto de conteúdo nacional para a construção de plataformas, navios e escolas de perfuração, que resgatou a indústria naval brasileira, que fez com que diversas encomendas que antes eram mandadas para a China, para Singapura, para a Coreia, agora estão sendo produzidas aqui no Brasil, com o trabalho, com o talento e com a dedicação de milhares de operários brasileiros. Por isso, minhas companheiras e meus companheiros, nós temos certeza que o povo brasileiro quer dar continuidade a esse projeto. O povo brasileiro quer continuar dando prioridade ao pré-sal. Aliás, você tá me vendo? outra coisa não é ataque, não é invenção. É só ver o programa da Marinha de terça-feira passada. Ela falou com todas as letras: nós vamos refazer o plano estratégico da Petrobras. Ora, o plano estratégico da Petrobras prevê produzir 4,2 milhões de barris em 2020, através da priorização e do investimento no pré-sal, através da geração de riquezas, através do aumento da produção de petróleo no Brasil. Por isso, companheirada, vamos continuar defendendo essa empresa e vamos continuar com este projeto que a está fortalecendo contra todos os seus adversários. Muito obrigado, boa tarde e um abraço. Obrigado, Contra. Vamos lá, companheiros e companheiras. Nós vamos passar agora para a penúltima fala. É o companheiro Zé Maria, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. E eu quero pedir para vocês, olhem, os coordenadores de delegações, organizem o pessoal para nós abraçarmos o prêmio, o hino nacional ao final da fala do companheiro Lula. Então vai falar o Zé Maria, depois o companheiro Lula. Quero pedir para vocês não se dispersarem, que nós vamos cantar o hino perfilados ali na frente do prédio, ok, gente? Combinado? Líderes das delegações que estão organizando, prepara o pessoal para o final aqui a gente cantar o hino ali, abraçado. Companheiro Zé Maria é o companheiro, uma grande liderança da região produtora da Bacia de Campos, a região responsável por 80% do petróleo consumido no nosso país. Foi agora recém-eleito para a coordenação da Federação Única dos Petroleiros, para quem eu tive a honra de passar a coordenação. Vai estar fazendo uso da palavra aqui, e depois o companheiro Lula. Companheiro Zé Maria. Muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes nesse ato, que é um ato em defesa principalmente do Brasil. Quero começar de trás para frente e agradecer a todos aqueles que contribuíram de uma maneira muito dedicada para que esse ato se transformasse no sucesso que ele já é. Quero dizer a todos vocês que nós que estamos hoje nas ruas para defender o pré-sal, a Petrobras e o Brasil, nós temos legitimidade que poucos segmentos da sociedade têm. Porque nós saímos das ruas, primeiro, para criar a Petrobras. O povo brasileiro foi às ruas entendendo a importância que era ter uma empresa de petróleo. Dizer que nós, empregados da Petrobras, próprios e terceiros, nós temos que
nós é que construímos essa sabedoria, essa inteligência que a nossa empresa tem e que as outras empresas operadoras nos invejam. Nós, do movimento sindical, também temos legitimidade para defender a Petrobras, porque nós fomos às ruas enfrentar o governo tucano quando ele, depois de uma greve de 30 dias, nos aplicou uma multa milionária que tinha como objetivo aniquilar o movimento sindical. A gente tem que sempre aprender com o nosso presidente eterno. E pode ter certeza que eu sempre aprendo, Lula. Dizer para todos vocês que naquele momento que o governo tucano tentou nos aniquilar, eles não contavam com um detalhe fundamental: a solidariedade de classe. E mesmo com nós, infundado em multas, os trabalhadores dos outros sindicatos ajudaram a manter o sindicato dos petroleiros firmes para o enfrentamento com o tucanato. E nós também temos legitimidade, porque fomos às ruas para defender um novo projeto de país, um projeto que espelhasse a esperança de milhões de brasileiros, e que nós tivemos a coragem de eleger esse operário presidente da nossa nação, contrariando a todos os interesses. Nós, então, temos a legitimidade de fazer isso, porque quando esse operário foi eleito, a nossa empresa caminhava para a entrega, a nossa empresa caminhava para ser privatizada, a nossa empresa tinha acabado de ter um acidente onde morreram 11 trabalhadores, onde afundou uma plataforma. E quem era o ministro das Minas e Energia naquele momento? Era hoje quem é o relator da CPI de Passadina, Lula, o Zé Jorge, do Tribunal de Contas. Ele é relator. Ele é o relator e era ministro das Minas e Energia na época do afundamento da P-36, na época de a troca de ativos entre Petrobras e Repsol. E hoje se arvora de dizer que quer ser relator da CPI de Passadina. Hoje o povo brasileiro tem claro, e essa multidão que está aqui, tenho certeza que vai sair daqui ainda mais energizada para defender a continuidade de um projeto que não é meu, que não é do Lula, que não é do Darby, não é do Moraes, é um projeto nosso de transformar a sociedade, e nós vamos conseguir isso. Então, meus companheiros e as minhas companheiras, é muito emocionante ver vocês todos aqui, e nós vamos dar um não ao retrocesso, um não àqueles que querem entregar a nossa empresa. Os tucanos, nós já sabemos como eles agem. Aquela que está agora do lado do empresariado, dos banqueiros, está se desnudando a todo instante com um projeto que visa entregar tudo para o capital internacional. E nós não vamos permitir. Companheirada, daqui a pouco nós vamos abraçar o Edise mais uma vez, em nome da Federação Única dos Petroleiros, em nome dos sindicatos filiados, em nome das centrais sindicais, movimentos sociais. Eu quero aqui de coração agradecer a vocês por estarem aqui e abrilhantarem esse ato. Um abraço a todos. Aqui atrás do palco urgente. Pessoal, olha, quero reiterar, nós vamos agora ouvir o companheiro Lula, a juventude tá animada, como sempre, mas eu quero lembrar que
olha, a imagem do abraço ao Edizzi é fundamental para o nosso ato. Então, ao final da palavra do companheiro Lula, nós vamos todos caminhar com tranquilidade, quem está aqui na frente, e nos perfilarmos, alinharmos ali na frente do Edizzi, e ali nós vamos concluir o nosso ato com o hino nacional brasileiro, ok? Então, companheiros, eu quero saber de uma coisa. Quem quer ouvir o companheiro Lula, balança as bandeiras aí. Balança as bandeiras aí. Aê! Então é isso, gente. Ao final, um abraço ao Edizzi, com muito orgulho. Depois da fala do companheiro Zé Maria, chamo aqui o companheiro Luiz Inácio, o Lula da Silva! Primeiro, eu toda vez que participava de um ato qualquer e que tinha 2 microfones, é porque um não prestava. Eu espero que vocês tenham me dado que está funcionando bem. Segundo, eu queria dizer por que eu estou aqui hoje. A ideia inicial é eu procurei o Moraes, procurei o Zé Maria e procurei o Wagner, o presidente da CUT, para que a gente fizesse um ato na Petrobras no dia 3 de outubro para comemorar os 63 anos da criação da nossa Petrobras. E eles me alertaram que dia 3 de outubro estava muito próximo às eleições, embora isso aqui não seja um ato partidário, porque aqui tem gente de muitos partidos políticos, a gente não quis fazer no dia 3 de outubro e eu acatei a decisão de fazer na data que eles marcaram. Porque de início era comemorar. De início era para comemorar o aniversário da Petrobras. Depois ficou um ato para a gente defender a Petrobras dos ataques que ela vem sofrendo, e depois do pré-sal já houve 3 pedidos de CPI sobre a Petrobras. Eu às vezes tenho a impressão que as pessoas pedem CPI para depois os empresários correr atrás deles e eles achacar empresário pedindo dinheiro para fazer eu não sei o que, porque não existe outra explicação. Eu, quando era presidente, era todo refinado, não podia falar essas coisas. Mas eu não me esqueço nunca de uma figura, e esse é um caso muito típico, que vivia ameaçando pedir CPI da Petrobras. Ele não podia conversar comigo, ele falava, estou com o pedido da CPI no bolso, estou com o pedido da CPI no bolso. Chegou um dia que eu falei, meu filho, tira do bolso. Tira do bolso e faz a CPI que você quiser. Graças a Deus ele não fez, teve juízo. E eu então resolvi que eu tinha que vir na porta da Petrobras para discutir esses assuntos com vocês. Parte do que eu ia falar já foi falado aqui. Vocês viram que eu tinha um papel na mão que era um discurso por escrito. Eu até dei para o Zé Maria, se quiser utilizar parte das informações no jornal da FUP, pode utilizar. E eu quero falar uma coisa de sentimento. Eu fiz questão de colocar essa camisa da Petrobras. Eu fiz questão de colocar porque quando começa a acontecer algumas denúncias de corrupção dentro da Petrobras, muitas pessoas que vestiu essa camisa com orgulho começam a ter vergonha de utilizar a camisa
e ser confundido com alguém da condição de um presidente que deve a muitos engenheiros da Petrobras a reconquista da indústria naval neste país, porque em 2002 o presidente da Petrobras e a direção da Petrobras naquela época dizia que eu estava mentindo quando eu dizia que nós tínhamos tecnologia para recuperar a indústria naval brasileira. E a engenharia da Petrobras, mais o pessoal da indústria naval, provou de que o papel de um verdadeiro metalúrgico que trabalhava em estaleiro não era vender cerveja nas praias de Angra, mas sim trabalhar construindo navio para este país. Portanto, eu quero dizer aos petroleiros que se eu servir de exemplo a vocês, não tenham vergonha dessa camisa, que essa camisa deve orgulhar não apenas vocês, mas orgulhar o povo brasileiro pelo que a Petrobras significa para o Brasil. E os milhares e milhares de trabalhadores dessa empresa não pode ser confundido com alguém que porventura possa ter cometido um erro qualquer. Se alguém praticou um erro, se alguém roubou, esse alguém tem mais é que ser investigado, ser julgado, e se for culpado tem que ir para a cadeia, e o povo da Petrobras tem que ter orgulho da sua camisa. Em segundo lugar, companheiros e companheiras, eu lembro do orgulho quando entrou na minha sala um dia a mais ou menos 6h30 ou 7 horas da tarde, o companheiro Estrela e o companheiro Zé Sérgio Gabriele, com um monte de papel na mão, uns mapas coloridos, para me dizer que tinha encontrado o pessoal. Eu fui para casa, Moraes e Zé Maria, e conversando com a Marisa, eu dizia: Marisa, não é possível que eu tenha nascido com um negócio para a lua. Não é possível, porque foi na minha gestão que a gente tinha conquistado a autossuficiência. E foi na gestão que nós anunciamos a maior descoberta de petróleo contemporânea feita em todo o planeta Terra. Eu não acreditava que fosse possível a gente tirar petróleo de 7.000 metros de profundidade. Eu fiquei extremamente preocupado, porque na hora que a sonda descesse, a gente poderia trazer um japonesinho, um coreano ou um chinês, ao invés de trazer petróleo. E muita gente dizia: ô Lula, vocês estão discutindo esse investimento estratégico do pré-sal, a Petrobras não tem tecnologia ainda, vai ser muito difícil tirar esse petróleo. Pois bem, aqueles que diziam isso, é preciso a gente dizer que da data que nós descobrimos o pré-sal até agora, nós estamos tirando mais petróleo do que tiramos nos primeiros 31 anos da Petrobras. Em apenas 8 anos, nós já tiramos mais petróleo do pré-sal do que nos primeiros 31 anos da Petrobras. E eu fico pensando, quem é que não quer que vá adiante esse projeto estratégico da Petrobras? Quem é que a gente não cumpra a meta de chegar a 4.000 barris de petróleo em 2020? Quem é que não quer que a gente construa as refinarias neste país, não apenas para refinar o que nós precisamos, mas para exportar produtos com valor agregado e não apenas óleo cru, como eles pensavam que nós íamos exportar. Zé Maria, eu fui tão gentil com você, com ainda no tempo que eu tomava um conhaque era um pó e a garganta ficava molhada o dia inteiro. Agora, na água, mas vai, vamos assim mesmo. Olha, quem é que não gosta
o fato de nós termos aprovado a partilha do petróleo do pré-sal. Transformar essa riqueza numa riqueza do povo brasileiro. Quem é que está incomodado da gente criar uma empresa pública estatal para tomar conta desse petróleo? Quem é que está contra a gente ter aprovado 75% do royalties para a educação neste país e 25% para a saúde? Certamente não é nenhum trabalhador brasileiro, certamente não é nenhum petroleiro, certamente não é nenhum brasileiro que ama este país, porque o petróleo é o passaporte do futuro deste país. O passaporte é a coisa que mais pode dar garantia da gente fazer no século XXI aquilo que a gente não conseguiu fazer no século XX. Imagina que sem petróleo a gente já tem filho de pedreiro se formando engenheiro, filho de empregada doméstica se formando médico. Outro dia lá em São Paulo, o filho do jardineiro do cemitério da Vila Formosa fazendo relações exteriores, sendo diplomata. Olha, se a gente conseguiu fazer isso sem o petróleo, imagina o que a gente pode fazer quando a gente estiver tirando 4.000 barris de petróleo e exportando para o mundo inteiro. E não é apenas o petróleo, não é apenas o petróleo, é a indústria petroquímica que vai surgir por conta disso, é a indústria naval, que parecia ser impossível, e é só visitar os estaleiros do Rio para ver que tinha metalúrgico habituado a ficar lixando o casco de navio podre. Hoje ele está fazendo navio novo para levar petróleo e o que mais quiser para fora. Havia gente que queria neste país que a Petrobras se esmilinguisse. Vocês estão lembrados que no governo deles, eles venderam praticamente 62% das ações da Petrobras em 8 anos. Na verdade, o que eles queriam era entregar a Petrobras. Graças a Deus, os trabalhadores, o movimento sindical, o movimento social e os partidos de esquerda se mobilizaram e não deixaram fazer. Eles não se conformam, porque no nosso governo e não no governo deles. E eu às vezes falo aquilo que disse o companheiro Zé Eduardo Dutra aqui. E eu fiz questão de pedir para o Zé Eduardo Dutra falar, porque ele foi presidente da Petrobras, e quando ele entrou aqui, tinha muita gente de cabeça baixa. E hoje, a gente precisa dizer para os companheiros da Petrobras: levantem a cabeça, porque vocês são brasileiros que têm direito de ter a autoestima muito evoluída. Nenhum petroleiro pode estar com a autoestima baixa. Nós temos razão de estar orgulhosos. E se alguém um dia pensa em acabar com aquilo que a Petrobras pode significar para esse país, não vai ser já. Eu quero até agradecer o Zé Eduardo, porque ele falou coisas aqui que eu, teoricamente, não podia falar. Mas, gente, se tem uma coisa que você não pode terceirizar, é o cargo de presidente da República. Esse é um cargo que você não pode terceirizar. Ou você assume ou não assume. Esse negócio de pedir para cada um falar um pedacinho das coisas que vai acontecer nesse país não dá certo. Afinal de contas, esse país é grande, mas não é uma coxa de retalho que pode ser subdividida em centenas ou centenas de interesses. Eu, se fosse a candidata que faz oposição a Dilma, proibiria os seus economistas de falar, porque cada um que fala mais bobagem do que o outro, e ela vai acabar mostrando o que pode acontecer num programa de governo feito a 500 mãos, menos a dela. Queridos companheiros e companheiras, eu estou convencido que, como o Zé Eduardo Dutra disse, eu não costumo falar mal de político nas minhas candidaturas. Eu lembro de político chamando Sarney de tudo quanto é nome. Eu lembro de político indo na porta do Palácio do Planalto e do Alvorada colocar denúncia de corrupção.
eu não tenho por hábito fazer isso. Eu, como não quero falar mal dos outros, eu só tenho que falar mal, sabe, dos nossos erros e falar bem da minha candidata. E eu digo todo dia uma coisa, gente. Eu tenho 34 anos de partido político, Lupe. 34 anos de partido político. Tem gente que milita comigo desde quando a gente criou esse partido. Eu tinha mais de 30 ministros. Tinha gente com muita experiência. Alguém há de perguntar, mas por que o Lula foi escolher exatamente a Dilma e não alguém ligado a ele historicamente? É porque eu não vi a presidência da República como um clube de amigos. Eu vi a presidência da República como uma coisa muito séria, e para governar esse país é preciso alguém que tenha pulso para fazer as coisas acontecer neste país. Eu de vez em quando vejo as pessoas fazerem críticas a Dilma porque o PIB não está crescendo. Agora é importante lembrar que o PIB não está crescendo o tanto que eu gostaria que crescesse e que a Dilma gostaria que crescesse. Mas pega os países do G20 e veja quantos o PIB estão crescendo mais do que o nosso. Pega a Europa e veja que a solução dele para cuidar da crise foi colocar 62 milhões de postos de trabalho fechados, foi reduzir salário. Na Espanha e na Itália, mais de 50% da juventude está desempregada. E neste país, nesse mesmo período, nós criamos 11 milhões de empregos formais por carteira assinada. Eu acho, João Pedro Stedley, fantástico. Eu acho fantástico alguns especialistas escreverem nos jornais ou irem para a televisão falar o seguinte: a inflação está fora do controle. Nós estamos há 11 anos mantendo a inflação dentro da meta. O que é a meta? Nós aprovamos que a meta seria 4,5, podendo ser 2,5 menos ou 2,5 mais. E a inflação estará rigorosamente dentro da meta. A Dilma quer 4? Quer. Ela quer 3? Quer. Ela quer 2? Quer. Mas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz quando as circunstâncias políticas permitem a gente fazer. E nós estamos dentro de uma crise econômica mundial. Estamos dentro de uma crise que eles não discutem. A China crescia a 14%, está crescendo a 7%. Os Estados Unidos até agora não recuperou a sua economia. Como eles são vira-lata, eles falam, tem uma luz no fim do túnel, uma luz no fim do túnel. Essa luz nunca sente direito. E aqui neste país, nós estamos trabalhando com a certeza. E aqui tem trabalhador que, como eu, estava dentro de uma fábrica nos anos 80. A inflação, Benedita da Silva, não era de 6% ao ano, era 80% ao mês, Benedita. 80% ao mês. Eu lembro que eu trabalhava na Vilares, a gente saía da fábrica e a gente corria para comprar, no dia do salário, tudo que não era perecível. Porque se a gente colocasse o dinheiro em casa, ele desaparecia. Eu comprava papel higiênico que não usava. Eu comprava óleo que eu não ia utilizar em 10 anos. Mas comprava para a inflação não comer meu salário. Agora vamos ser francos, companheiros. Vamos ser francos. O que era o Brasil quando nós pegamos e o que é o Brasil de hoje? O que é o Brasil? Então, companheiros e companheiras, eu vejo de vez em quando as pessoas atacarem a presidenta Dilma sem a dissensatez, sabe, de explicar como é que vão resolver. Eu fico vendo quando eu levei a Dilma no G20. No meu último ano de mandato, eu levei a Dilma no reunião do G20. E disse para Dilma, Dilma, você vai participar do G20 com essa gente aqui. Você pode ter certeza que eu conheço você muito bem e conheço eles muito bem. E você, Dilma, é melhor do que eles. Portanto, você, Dilma, tem que utilizar a tua competência para obrigá-los a fazer as coisas que eles não fazem.
Porque quando a crise era no Brasil, nos anos 80, quando a crise era na Bolívia ou no México, eles eram sabidos demais. Todo mundo dava palpite no Brasil, como se a gente fosse um pote de água benta, onde todo mundo poderia colocar o dedo. Depois que a crise chegou no país deles, eles não sabem nada. Poderia pedir uma opiniãozinha pra gente, que a gente ajudaria eles a resolver parte do problema deles. É por isso, companheiro, que eu não queria deixar passar em branco o aniversário de 63 anos da Petrobras. Essa empresa registrou nesses últimos anos 450 patentes, Jorge Bittar. Essa empresa só conseguiu chegar ao pré-sal porque teve investimento em pesquisa. No tempo deles, a gente não acharia petróleo nem na copa de uma árvore, quanto mais a 7.000 quilômetros de profundidade. Então, queridos companheiros e companheiras, quem estiver errando, que paga o preço pelo erro. Mas o que nós queremos é garantir a 200 milhões de brasileiros que a Petrobras continuará sendo a nossa empresa, o petróleo é nosso, o pré-sal é nosso, e ele vai garantir que a nossa juventude tenha o direito que nós não conseguimos ter. É por isso que eu vim aqui, meu querido Zé Maria. É para você cada vez mais. Não é vir aqui só para reivindicar salário também, não. Porque também só sabe reivindicar salário. Ou seja, reivindicar salário é uma das coisas que você tem que fazer, negar é uma das coisas que ele tem que fazer. Tá? Agora, o que é importante é que a gente também, eu vou dizer uma coisa aqui para os meus companheiros dirigentes sindicais. Olha, eu acho que falta um pouco de política nas nossas discussões. Talvez eu tenha culpa nisso. Talvez eu tenha culpa de faltar um pouco de discussão política, porque no meu governo era muito fácil conquistar as coisas, né? Era muito fácil. Eles durante 11 anos receberam aumento real de salário no Brasil inteiro, quase todas as categorias. Eu queria pedir para você, Zé Maria, colocar um pouco de política na cabeça dos trabalhadores. Colocar um pouco de política na cabeça dos trabalhadores. Porque a luta eminentemente economicista não leva a nada. A gente quer 10% do aumento de salário, eles desaparecem no mês seguinte. Então o que eu queria de verdade era que os trabalhadores da Petrobras, eu nem sei se a companheira Graça está me ouvindo, ela está tão longe e o som aqui está tão pequeno, mas Graça, você não tem que ter nenhuma razão para não andar de cabeça erguida. Companheiros engenheiros, companheiros faxineiros, terceirizados, nós temos que ter orgulho do que nós fizemos até agora e fazer mais daqui para frente, porque o Brasil não vai regredir. O Brasil vai continuar avançando para a desgraça dos nossos adversários. Um abraço, companheiros, e vamos agora dar um abraço. Vamos aqui organizar esse abraço, porque se for a muvuca que foi para chegar até aqui, a gente vai abraçar, no máximo vocês vão me abraçar. E a Petrobras é infinitamente maior do que eu, e eu acho que a gente deveria ir tentando ir para lá já, para que a gente desse um abraço muito forte da Petrobras e que a gente avisasse a quem quer que seja. Nós vamos continuar explorando o pré-sal deste país. Um abraço, gente. Vamos em fila para abraçar a Petrobras. É isso aí, companheiro Lula. Pessoal, agora vamos tranquilamente nos perfilarmos lá na frente do prédio para a gente fazer um abraço e depois cantar o hino nacional, tá? Vamos lá, vamos nos dirigir para o prédio. Ok, companheiros, vamos lá a gente cantar o hino nacional, a parte muito importante do nosso ato. Vamos lá. Em breve voltamos com um abraço líderes das delegações. Hino nacional. Vamos organizar o povo para abraçar o prédio. Vamos lá.